A paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Mais uma vez estou aqui, desse grupo abençoado de homens e mulheres de Deus. Aproveitar que eu estou chegando agora, deixar uma palavra toda especial para cada um de nós. Para cada um de nós, porque eu também vou receber essa palavra, vou ser abençoado por essa palavra abençoada da parte de Deus. Palavra que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Uma palavra que muito conhecida, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram pelo menos uma vez essa palavra, que vai dizer assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Olha só que palavra abençoada. Essa palavra o apóstolo Paulo tentou definir algo extraordinário. Tentou definir. Talvez seja o versículo de toda a palavra de Deus que mais defina o que é fé. Eu não vou dizer que defina totalmente o que é esse poder extraordinário, que vai além da capacidade humana de conseguir definir. Mas talvez o apóstolo Paulo conseguiu aqui, em poucas palavras, chegar um pouco mais perto do que é a fé. O que é a fé, meu querido, minha querida? Para você que está ouvindo essa palavra agora, para nós, né? O apóstolo Paulo diz assim que a fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Primeiro, o que é um fundamento, meu querido, minha querida? Vamos pensar numa construção. Quando você vai fazer uma construção, a primeira coisa que um construtor pensa, aquilo que é mais importante numa construção é o fundamento da construção, é o alicerce, aquilo que vai manter essa construção em pé, que é o alicerce, é a parte mais forte da construção, é aquilo que você cava aquela base em um terreno onde vai ser feita essa construção. Talvez, se de um prédio, por exemplo, esse alicerce, essa base chega quase que ao tamanho do prédio, mais para baixo. E ali é colocado materiais fortes, ferro, é feito uma base de cimento, de pedras, um concreto, e é enchido aquela base para que através daquilo essa construção venha a ser erguida e garantir que não venha a cair. E o apóstolo Paulo diz mais, que é um firme fundamento, isso é, não é um fundamento qualquer, é um fundamento firme, isso é aqui, ele quer dizer que é um fundamento que não se pode abalar, não se pode nem milimetricamente ser abalado. Não se pode fazer com que a construção venha nem 1 milímetro ser abalada. Só que ele termina dizendo que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, eu pergunto para você, meu querido, minha querida, como é que eu posso firmar um fundamento, um firme fundamento daquilo que ainda não veio, daquilo que eu estou esperando ainda, aquilo que eu não tenho certeza? Exatamente, uma certeza natural. E ele termina dizendo assim, continua dizendo assim, e a convicção de fatos que não se pode ver. Olha só, o que é um fato? Primeiro, fato é aquilo que aconteceu e foi testemunhado por pessoas, é algo que foi registrado, que foi documentado e não tem como desmerecer. E a convicção de fatos, quer dizer, é algo que alguém testemunhou, pessoas testemunharam e foram convictas, foram cheias de certeza, porque aquilo aconteceu e não teve como desmerecer.
Só que ele termina dizendo assim: a convicção de fatos que não se pode ver. Olha só outra contradição. Eu ainda não vi algo, mas eu já estou convicto. Convicto como se eu tivesse visto do que aquilo existe. Exatamente isso. A fé. E eu vou tomar a liberdade para tentar também definir um pouco o que quer dizer fé. Eu vou piorar um pouco isso. Imagina aí uma mulher que foi diagnosticada por todos os médicos do mundo, vamos dar um exemplo aqui, todos os médicos, que ela não pode ter filho de maneira nenhuma. Ela é estéril, ela não pode ter filho, foi diagnosticado por todos os médicos, foi feita nela em todos os laboratórios, todos os testes possíveis e imagináveis, que ela não pode ter filho. E essa mesma mulher ouve tudo isso e vai e constrói um quarto com um berço, brinquedos para uma criança. Eu pergunto para você, baseada em que ela toma essa atitude de construir um quarto com um berço, com brinquedos para uma criança? Será que é através daquilo que ela ouviu, através daquilo que ela viu, humanamente falando? Não. Ela faz isso pela fé. E o que é a fé, você me pergunta? A fé é exatamente isso. A fé, ela é mais do que uma crença, a fé ela é mais do que algo, do que uma superstição. A fé é um poder extraordinário que reveste um ser humano que, mesmo sem certeza nenhuma humana, mesmo que ele ainda não viu acontecer algo, mas ele coloca no seu coração, na sua alma, que algo vai acontecer. Mas quem falou para ele? A fé. A fé disse para ele que mesmo que aquilo não tinha possibilidade de existir, ele falou, vai acontecer. Mesmo que ele não viu algo, aquilo vai acontecer. Porque a fé é exatamente isso. A fé é um poder que nos cobre, que faz com que aquilo que não existe, mesmo que não exista, se materialize e venha a existir por causa da palavra que nós proferimos. Agora essa palavra, ela assim como o alicerce, um firme fundamento, ela não pode ser abalada por nenhuma dúvida. Essa palavra, essa determinação, ela não pode nem 1 milímetro ter uma dúvida. Não, e não pode ser desferida essa palavra por alguma pesquisa humana, não. Tem que ser pela certeza que vai brotar dentro do seu coração pela fé. E mesmo que não tenha nenhuma possibilidade humana de algo existir, aquilo que você quer, mas você já viu acontecer. Mesmo que ninguém deu certeza para você de que algo vai acontecer na sua vida, da maneira que você quer, mas você já testemunhou, já está convicto desse fato, como se você já estivesse visto com seus olhos carnais, aquilo que ainda não apareceu para você, mas você sabe que vai acontecer. É exatamente isso a fé. Para você, meu querido, minha querida, que já ouviu muitas pessoas falarem assim, eu tenho fé, eu tenho isso, tenho fé. Não, essas pessoas não sabem o que é fé. Fé não é crença, fé não é superstição, fé é um poder. O apóstolo Paulo vai dizer assim, lá na carta de Paulo aos Romanos, que ele não tem vergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. É um poder concedido a todos. Você me pergunta assim, será que para mim também é concedido esse poder? Para todos. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Exatamente, meu querido. Aí você me pergunta, como
Como que eu tenho fé? Como é que eu posso ter fé? Como que me é concedida a fé? A palavra de Deus lá, na carta da mesma, na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, meu querido, minha querida, o que que você tem ouvido ultimamente? O que que você tem ouvido durante toda a sua vida? O que você tem ouvido e aprendido desde que você nasceu? Que você não consegue, que você não pode, você não é capaz? Aí eu digo para você, você tem que mudar o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que você tem aprendido. Esqueça de tudo isso e mergulhe naquilo, única coisa que pode te encher do que é a fé realmente, que não é uma crença. Você já aprendeu que não é uma crença? Você já aprendeu que não é uma superstição? É um poder que pode mudar tudo e qualquer coisa. Ah, eu estou passando por isso, meu irmão, e não tem mais jeito. A fé pode mudar isso que você está passando, não importa o que seja. Eu coloco a minha vida nisso que eu estou falando para você. Não importa o que você está esperando há tanto tempo que não tem vindo. Se você se encher de fé e determinação pela palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, colocar a palavra de Deus como meta, como alimento de todo o seu dia, assim como você toma café, assim como você almoça, você janta, você não pode ficar sem esse alimento. Também assim você não pode ficar sem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a sua doutrina de vida. A palavra de Deus tem que ser mais importante do que tudo na sua vida. Se você colocar isso como meta de vida, você vai se encher de um poder extraordinário. Porque não é possível que só os homens da antiguidade, o apóstolo Paulo fez milagres extraordinários, o apóstolo Pedro, não. Jesus disse assim, que nós faríamos milagre, nós faríamos ainda mais do que ele fez. Tá bom, meu querido, minha querida? A palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1, Deus disse assim para Josué: se você não apartar da tua boca o livro, os meus mandamentos, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Por que ele disse apartar da minha boca? Porque o que sair da sua boca, meu querido, minha querida, tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus não abre espaço para dúvida. A palavra de Deus não abre espaço para negatividade. A palavra de Deus abre espaço apenas por uma coisa: para o que vai acontecer, para o que você determinar que vai acontecer, no nome de Jesus. Os profetas da antiguidade determinavam que ia acontecer, e sem nenhuma dúvida, e a certeza absoluta no seu coração, porque o seu coração, a sua alma, estava cheia da palavra de Deus. Tá bom, meu querido, minha querida? Amém? E é isso que eu quero deixar para cada um de vocês, para cada um de nós. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, exatamente, aquilo que se espera. Não importa o que você tenha esperado há tanto tempo. É o firme fundamento, não pode ser abalado essa espera, porque você já recebeu. É o firme fundamento, você já recebeu. Essa certeza tem que estar dentro do seu coração, e nem 1 milímetro pode ser abalado, assim como uma estrutura de ferro, de concreto, nada pode abalar. E é a convicção de fatos que não se podem ver. Você ainda não chegou a seus olhos carnais ainda, mas pelos olhos da fé você já viu. Você já testemunhou que vai acontecer e não tem como voltar atrás. Vai acontecer. Amém, meu querido, minha querida? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.